Olá, eu me chamo Jéssica Catarini. Eu sou Desterro Silva. Ambas mestrandas do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Piauí e orientandas do professor Dr. Alcione Correa Alves. Em minha pesquisa, eu estudo a obra de Maria Firmina dos Reis, e em especial seu romance inaugural, Úrsula, e a atitude política abolicionista dessa escritora. Eu estudo a obra Olhos d'Água. Nesta obra, eu analiso a violência de gênero, que é da escritora Conceição Evaristo. A partir de nossos estudos, nós vamos realizar a oficina Literatura Negra ou Afro-Brasileira, Olhares sobre as obras de Maria Firmina dos Reis e Conceição Evaristo, que acontecerá no primeiro Simpósio Internacional de Crítica Literária, que ocorrerá entre os dias 27 a 30 de junho, na Universidade Estadual do Piauí. Como um dos temas da nossa oficina, nós vamos falar um pouco sobre a literatura negra ou afro-brasileira, uma literatura produzida por sujeitos negros e que funciona como um suplemento perturbador à literatura brasileira, canônica. Essa literatura está presente pelo menos desde o século XVIII até a atualidade, e alguns dos temas que perpassam essa escrita estão memória, ancestralidade, racismo, os temas da escravidão ou mesmo a violência. A violência de gênero é uma das temáticas que perpassa as narrativas da escritora Conceição Evaristo, assim como de outras escritoras afro-brasileiras. Podemos citar como exemplo Miriam Alves, Geni Guimarães e Cristiane Sobral. Em relação à terminologia, várias são utilizados como literatura negra, literatura afro-brasileira, literatura negro-brasileira, todas elas contribuindo para o fortalecimento de um campo de estudo. Conforme Luísa Lobo, podemos definir literatura afro-brasileira como a produção literária de afrodescendentes, que se assumem ideologicamente como tal, utilizando um sujeito de enunciação próprio. Portanto, ela se distinguiria de imediato da produção literária de autores brancos a respeito do negro, seja enquanto objeto, seja enquanto tema ou personagem estereotipado, folclore, exotismo, regionalismo. Ou seja, essa literatura vai trazer a humanidade do sujeito negro ou a condição, situação desse sujeito na nossa sociedade brasileira. Outros autores que falam sobre essa literatura é o Eduardo de Assis Duarte, numa tentativa de sistematização desses estudos, tomando-a como conceito em construção e estipulando critérios que a identificam, como a temática, a autoria, o ponto de vista, a linguagem e o público. E o CUT, que trabalha numa percepção mais política, usando a terminologia literatura negro-brasileira. Uma das escritoras que fazem parte do rol da literatura afro-brasileira é Maria Firmina dos Reis, uma escritora negra do século XIX, maranhense, que escreveu o romance Úrsula, em 1859, considerada a primeira narrativa abolicionista da literatura brasileira. Se destacou como professora de primeiras letras na sociedade maranhense e também atuou na imprensa maranhense, publicando poesias nos jornais O Jardim das Maranhenses, Semanário Maranhense, Eco da Juventude, entre outros jornais do período. Além disso, ela escreveu a obra Cantos à Beira-Mar, uma obra de poesias, e o conto A Escrava, do qual falaremos adiante, em que ela traz novamente o tema abolicionista, assim como ela já tinha feito com Úrsula em 1859. Também vamos falar da escritora Conceição Evaristo. Conceição Evaristo nasceu em Belo Horizonte em 1946. É uma escritora contemporânea, vinda de uma família humilde. Ela vai para o Rio de Janeiro, onde consegue um trabalho no magistério. Posteriormente, se torna mestre em literatura brasileira pela PUC-Rio e doutora em literatura comparada pela Universidade Federal Fluminense. Suas primeiras publicações foram em Cadernos Negros, onde Conceição publicou contos e poesias. Posteriormente, já em 2003, publica o seu primeiro romance, Ponciá Vicêncio. A partir de então, publicou Becos da Memória, Poemas de Recordação e Outros Movimentos, Em Submissas Lágrimas de Mulheres, Olhos d'Água e Poemas de Leves Enganos e Parecenças. Hoje iremos tratar sobre a narrativa Maria, que compõe a coletânea de contos Olhos d'Água, lançada em 2014.
Tratando mais detidamente das obras dessas duas escritoras, vamos começar falando da obra A Escrava, de Maria Firmina dos Reis, publicada originalmente em 1887, um período em que a abolição já estava muito próxima e os movimentos abolicionistas se tornavam muito acentuados. Nesse conto, Maria Firmina dos Reis traz uma mulher como narradora, uma mulher sinceramente abolicionista, que lutou contra a escravidão com as armas que possuía naquele momento. Além disso, além da narração de uma mulher branca da sociedade, também nós temos a voz de uma mulher negra escravizada, também falando nessa narrativa. O título do conto, A Escrava, se refere à personagem Joana, uma mulher escravizada que fugia de seu feitor e vivia na pele a violência desse período patriarcal oitocentista. Primeiramente, nós vamos analisar 2 trechos da obra para que nós vejamos um pouco da posição da escritora e da posição da narradora frente às discussões abolicionistas daquele momento. A primeira cena em que a narradora está numa espécie de baile, numa espécie de festa e vê comentários sobre a questão abolicionista no Brasil, em que ela vai começar a narrar a sua história. No conto, ao seguinte trecho: Admira-me, disse uma senhora, de sentimento sinceramente abolicionista. Faz-me até pasmar como se possa sentir e expressar sentimentos escravocratas no presente século, no século XIX. A moral religiosa e a moral cívica aí se erguem e falam bem alto, esmagando a hidra que envenena a família no mais sagrado santuário seu e desmoraliza e avilta a nação inteira. Já a partir deste trecho que lemos da obra do conto A Escrava, nós já vemos de que forma que a obra de Maria Firmina dos Reis está inserida em toda a discussão envolvendo a questão do sistema escravista no Brasil. Uma senhora, ela fala que esse sistema vai contra toda a moral cívica, vai contra todo o pensamento, até mesmo religioso, em voga do período. A questão da religiosidade ou a moral cívica, a civilização já estava muito forte. Afinal, o Brasil já era o último país em que a escravidão ainda não tinha sido abolida, o que fazia as pressões serem cada vez mais fortes. Então, o papel dessa personagem é justamente o de mostrar essas discussões que já vinham acontecendo, tanto em âmbito da província maranhense daquele período, quanto numa discussão em âmbito mais nacional, de que a escravidão já não era um sistema que pudesse ser mantido. Além disso, nesse trecho, já podemos ver a questão da narradora. É uma mulher, é uma personagem que já mostra um pouco dessa postura de que há outros sujeitos de fala também, muito diferentes daqueles considerados canônicos. Em outro trecho da mesma narrativa, nós podemos ver uma outra narradora para essa história. Como dito anteriormente, o título A Escrava sugere a presença da personagem Joana, uma mulher escravizada que fugia dos maus tratos dos senhores. Em um trecho, Joana fala os momentos de violência e os momentos de sofrimento pelos quais ela passou nas mãos do seu antigo senhor. Ao seguinte trecho: Não sei quanto tempo durou este estado de torpor. Acordei aos gritos de meus pobres filhos, que me arrastavam pela saia, chamando mamãe, mamãe. Ah, minha senhora, abri os olhos, que espetáculo! Tinham metido adentro a porta da minha pobre casinha, e nela penetrado meu senhor, o feitor e o infame traficante. Ele e o feitor arrastavam sem coração os filhos que se abraçavam à sua mãe. Neste trecho, nós vemos a voz de Joana falando sobre toda a situação a qual havia passado. E é Joana que conta para a nossa narradora inicial, uma mulher branca da sociedade, o quanto o sistema escravista era devastador e o mal que ele provocava a todos esses sujeitos.
Através de Joana, nós percebemos uma visão tanto de narração, mas também uma visão empírica do sujeito Maria Firmina dos Reis em relação ao sistema escravista, tendo em vista que, ao estudarmos literatura afro-brasileira, vemos não apenas obra literária, vemos também o papel de sujeitos do discurso, aos quais mostram a sua posição frente a um sistema vigente. Nesse trecho de Maria Firmina dos Reis, mostra-se os sofrimentos de uma mulher escravizada e, mais do que isso, a consciência em relação ao caráter devastador da escravidão no país. Assim, a escrava mostra-se como obra, como um conto presente e que faz parte da literatura negra ou literatura afro-brasileira e se relaciona com um pouco mais da obra de Maria Firmina dos Reis, como o romance Úrsula. Na contemporaneidade, temos a literatura da escritora Conceição Evaristo, em que traz também um pouco sobre essa temática da violência de gênero. Vamos analisar a narrativa Maria. É um conto que compõe a obra Olhos d'Água, lançada em 2014. Na obra Olhos d'Água, que é composta por 15 narrativas, podemos observar em que 7 delas tratam mais especificamente sobre essa questão da violência de gênero. São violências diversificadas, como a questão do estupro, feminicídio, violências psicológicas. E para hoje iremos analisar o feminicídio presente na narrativa Maria. Quem era Maria? Maria era uma mulher negra, de uma classe menos favorecida, em que trabalhava como doméstica para sustentar os 3 filhos, ainda pequenos. Em uma das voltas para casa do seu trabalho, ela pega um transporte coletivo, como era hábito, todos os dias passava pela mesma parada de ônibus e pegava o transporte coletivo, se depara com um dos pais dos seus filhos, no caso do filho mais velho. Esse homem senta ao lado de Maria, conversa com Maria e de repente anuncia um assalto. O que vai acontecer? O que desencadeia depois desse assalto? As pessoas que estão nesse transporte começam a julgar essa mulher como alguém que estava envolvida nesse crime, porque estava conversando com o assaltante. E isso vai desencadear em violências verbais, que como a gente pode observar nesse trecho da narrativa. Alguém gritou que aquela puta safada lá da frente conhecia os assaltantes. Maria se assustou. Ela não conhecia assaltante algum. Conhecia o pai de seu primeiro filho. Conhecia o homem que tinha sido dela e que ela ainda amava tanto. Ouviu uma voz. Negra safada, vai ver que estava de coleio com os 2. Outra voz vinda lá do fundo do ônibus acrescentou. Calma, gente. Se ela estivesse junto com eles, teria descido também. Nesse trecho da narrativa, a gente pode observar que as pessoas que estavam naquele transporte despertam uma ira em relação a Maria. Mas por que será que todas as pessoas passaram a imaginar que Maria estava envolvida naquele crime? Por que será que a ira dessas pessoas, que o discurso racista, que o discurso sexista propagado por elas, levou a esse desfecho? Porque posteriormente o que acontece na narrativa é lincha, lincha, lincha. Maria punha sangue pela boca, pelo nariz e pelos ouvidos. A sacola havia arrebentado e as frutas rolavam pelo chão. Será que os meninos iriam gostar de melão? Então, o desfecho da narrativa foi um linchamento, ou seja, uma violência que ocorreu, que, como a gente pôde perceber, por conta de um racismo e de um sexismo, e que podemos até fazer a seguinte indagação: e se Maria fosse um homem?
Ou se Maria fosse uma mulher branca, teriam agido dessa forma? Iriam considerar que Maria estava envolvida em tal crime? São essas algumas das indagações que podemos tirar diante desse ato de violência do qual Maria foi vítima e que, de uma certa forma, a escritora Conceição Evaristo, através da personagem Maria, acaba representando muitas Marias que são vítimas de feminicídio, de estupro, diuturnamente em nosso país. Dessa forma, as duas narrativas, tanto de Maria Firmina dos Reis, tanto de Conceição Evaristo, compõem o rol dessa literatura afro-brasileira, dessa literatura negra. Uma do século XIX, atinentes aos problemas enfrentados pela população negra nesse período histórico, outra mais a contemporaneidade, tratando sobre a questão do racismo e a situação dessa população no Brasil. Mas ambas apresentando uma perspectiva do sujeito negro, tendo em vista o público leitor, o próprio sujeito negro também, de forma a possibilitar a conscientização desses sujeitos para a questão desta população no Brasil. Continuaremos essa discussão sobre as obras de Maria Firmina dos Reis e Conceição Evaristo no primeiro Simpósio Internacional de Crítica Literária, que acontecerá na UESP, dos dias 27 a 30 de junho, na nossa oficina de Literatura Negra Afro-Brasileira, olhares sobre as obras de Maria Firmina dos Reis e Conceição Evaristo. Nos vemos lá. Obrigada.